Oi, chamando vocês. Entrando, gente. Oi. Olá. Oi, Neuza, Delma. Esperar o restante chegar, porque o papo tá bom e o Instagram não perdoa. Ele corta mesmo. Ontem eu perdi a segunda parte de Roberto, porque ele simplesmente cortou. Então a segunda parte da live foi prejudicada. Então eu fiquei preocupada e aí a gente não podia correr esse risco. Eu acho que Gerardo está com dificuldade de entrar. Deixa eu ver aqui no WhatsApp dele, como é que ele tá. Ô Gerardo, cadê você, meu amigo? Neuza, escreve aí, ô Delma. Gerardo, o que é que tá acontecendo? Entra aí, meu amigo. Oba! Oi, meu amigo. Solicita aí para eu te autorizar. Beleza. Vamos lá. Ok, tá entrando. Pronto, Chegamos de volta. já estamos. Se lembra do que você estava falando? Lembro, Para né? ter a linha de pensamento? Isso. Então Então, vamos lá. esse momento, por exemplo, da concepção, né? Ele é muito importante, mas não só a concepção, né? Ele todo o período de vida intrauterino é fundamental e influi sobre a vida posterior da pessoa, né? Da pessoa. Inclusive, a questão do parto também tem uma influência. Ou seja, sempre cultivar o amor, né? Cultivar o amor. E aí entra a questão que a gente precisa falar, né? A gente sabe Qual é? que nem todos aqueles que vêm, né, têm uma relação afetiva boa Boa, com os boa. pais, né? Nem todos que vêm. Então, alguns são seres, são espíritos, né, que estão precisando se recompor com os pais, ou um dos pais também com aquele que está voltando. Né? E essa consciência é importante porque se a gente sente algum tipo de dificuldade, a gente já começa a se trabalhar a partir daí, né? A partir daí, para que a gente possa acolher aquele que está vindo sem maiores dificuldades. Ou se a gente sentir, a gente encarar como um treinamento para o desenvolvimento do amor. Porque Você já falou isso? Tá, termina, termine. dentro disso é importante também dizer, né, que não é pelo fato da gente estar grávido, o pai e a mãe, né, o marido e a mulher estarem grávidos, Certo. que eles já estão amando aquele serzinho. Aquele ser. Não, não significa isso, porque o amor é um aprendizado que ele vai desabrochando. Eles já podem estar amando, por exemplo, se aquela consciência tem uma relação afetiva boa com eles antiga. Né? Mas, se não, há um certo travo, né? Que precisa, inclusive, ser conscientizado para poder ser trabalhado.
mas você Isso. ia falando alguma coisa, Não, né? é porque já 3 vezes que você fala nisso, na relação que não é só intrauterina, é a relação, não só os 9 meses, quando a criança vem ao mundo, na verdade é a vida inteira. Sabe o que é que me vem muito forte? E assim, a gente já questionou com um colega psicanalista, a gente já conversou muito sobre isso, e eu vou lançar isso para você e Lúcia. Qual é? A gente precisa, o mundo está precisando de um trabalho onde os casais que vão ser pais se preparem para compreender isso, para compreender o que é a vinda de um ser, como é a relação de sentimentos, para que não haja ansiedade, para que não haja medo. Porque às vezes, veja, uma menina de 16 anos, de 14 anos, ou até uma mulher, eu conheço mulheres mais maduras que dizem que ainda não estão preparadas para ser mãe. O que é isso? Na verdade, não tem um manual, não tem um papo de alguém viver com vivência para dizer que não precisa ter medo, para dizer que os sentimentos são os melhores norteadores para um pai e para uma mãe. Porque começa pelos sentimentos aqui dentro. O pai não carrega na barriga, mas ele tem uma participação efetiva no dia a dia. Então, me fala sobre isso, por favor. Não é É, ver- interessante? é, tem alguns aspectos importantes aí no que você está dizendo, né? É, essa preparação, por exemplo, é óbvio que ela vai ser realizada de acordo com o sistema de crença de cada um. Porque, por exemplo, quem acredita em reencarnação É entra verdade. esse contexto, né? Mas quem não Fica acredita, fácil, fica fácil. é, Mas eu estou quem não falando para quem é espírita. Porque quem não é espírita não vai entender isso. Mas nós espíritas seria uma boa. isso, mas a preparação ela pode ser tanto para aqueles que conhecem reencarnação, como para aqueles que não conhecem de uma forma geral, né? No sentido do trabalho consigo mesmo. Né? Porque para que uma mãe e um pai, né, seja de primeira viagem ou não, né, possam acolher com amorosidade, independente de acreditar em reencarnação, né, aquele ser que está se formando no útero da mãe, né, é fundamental que eles tenham uma relação boa, satisfatória consigo mesmo. Né? E aí isso pode ser trabalhado. E no meio espírita, nos meios que são reencarnacionistas, né? E isso já vem sendo trabalhado há muito tempo, né? O acolhimento à consciência que está retornando e, portanto, provavelmente com medo desse retorno. Né? Eu estou É falando isso verdade. com medo desse retorno, porque eu lembro, quando eu comecei a participar de reunião mediúnica, eu tinha 16 anos. E foi na casa de uma senhora, né? Era uma reunião mediúnica numa casa de família. Né? E eram só Aham. senhoras que participavam. Tinha eu e um amigo meu somente homens. Né? E eu, com 16 anos, para elas eu era um menino. Né? E eu lembro que tinha o pai Antônio. Era um preto velho que vinha muito amoroso, né? Que dava Aham. instruções, orientações, alguma coisa sobre a reunião. E um dia ele chegou chorando e pedindo que todos nós orássemos, solicitando ao Pai Maior que adiasse a reencarnação dele, porque ele não estava preparado. Olha que Época, interessante. Na época eu achei estranho, porque eu via o pai Antônio rindo, né, contando coisas engraçadas, Dá medo, viu, elevando meu o amigo? humor da turma,
E aí estava ele ali, chorando com medo, muito medo, da proximidade do retorno dele para um novo corpo físico. Né? Aí ele veio uma vez, veio duas vezes e não veio mais. Aí eu Não veio presumo mais. que as orações não surtiram efeito. Ele teve que ir para Mas veja, acompanhar. isso que você está colocando é o medo do desconhecido. Por que que todo mundo tem medo da morte? É o medo Porque do a gente não desconhecido. sabe como é a morte. Agora, Exatamente. a gente É, encarnado, né? Então, e assim, é o medo do desconhecido, isso. E lá não o é? medo é de não saber se vai dar conta das Se vai tarefas ou dar não. conta ou não. Né? E aí vem E é o que você. você falou, a questão da insegurança. Porque, veja, quando você falou há pouco sobre a ansiedade é o estopim. Até chegar na ansiedade, você tem inúmeros sentimentos mal resolvidos e que te aterrorizam. É Tem. verdade ou não? É verdade, né? Porque a ansiedade é a ponta final, por exemplo, do É a medo. ponta. É a ponta É o final. fio de Ariadne, como a gente diria. É, Quando você começa a puxar na terapia, quando você começa a puxar, o que vem de coisa, aquele caso que você falou, do menino e da senhora, o que é que você vê? Você conseguiu ressignificar. Só que a partir dali para frente, ela vai ter muito mais facilidade de trabalhar outras questões. Não é por aí? é por aí, né? E, uma outra coisa que eu também costumo dizer, por exemplo, nos grupos de treinamento de autoconhecimento, que uma parcela considerável dos nossos sofrimentos, a gente pode se libertar deles, porque são Com certeza. decorrentes da maneira de pensar, da maneira de funcionar, de como a gente se Isso, posiciona em relação a gente, à vida e ao outro. Então, se a isso, gente boa. consegue perceber e a gente consegue aprender a mudar, eu sempre coloco aprender a mudar, porque não é uma coisa simples, é Não é complexa. fácil, não é Se a gente fácil. consegue aprender a mudar, a gente vai saindo muito de sofrimentos, né, que não precisam estar presentes na nossa vida. Né? A ansiedade intensa, né, como exemplo, se a gente consegue trazer a mente para viver o agora, a maior parte dessa ansiedade que tem a ver com a projeção ao futuro, né, e a necessidade de controlar esse futuro, ela vai cessar. Cessando isso, quanto Ou, de sofrimento vai desaparecer? ou viver no passado, atormentada. É outro Ou viver. problema. Né? Agora, aí tem uma coisa que é importante. Quando o Diga. sofrimento se prolonga muito, né, o sofrimento se prolonga muito, tem algum mecanismo interno mantendo esse sofrimento, que pode ser por defesa ou por alguma forma de gratificação, ou as duas. Né? Porque a gente não prolonga um sofrimento por muito tempo se não houver algum tipo de prazer consociado. Né? É verdade. Não prolonga. Né? E aí, se a gente não consegue perceber, a gente vai sair desse sofrimento, mas pela exaustão do mecanismo produtor daquele sofrimento. Né? Porém, se a gente consegue tomar consciência, a gente sai por escolha consciente de É padrões, verdade. pela implementação de novas atitudes, nova maneira de pensar. E a gente sai. Porque a gente pode também se tornar dependente do sofrimento. Agora, continuando na questão da solidão, né, que a gente deu Lógico. variada, A grande. gente vai e vem, vai e vem. Então, a solidão, ela tanto pode representar a antecâmara do inferno, né, como Repete, vai, repete. ela pode A solidão. representar a antecâmara do inferno, né, como ela pode ser o prenúncio, né, da espiritualidade maior. Ou seja, solidão como busca espiritual. E aí essa solidão não é
é o isolamento, né? É a compreensão de que o processo é meu. Uma ou outra pessoa, as pessoas podem me ajudar, mas é um processo que é solitário. Mesmo que eu esteja aprendendo junto com outras pessoas, ele é solitário, é comigo mesmo. E aí a gente pode recordar, por exemplo, Jesus, né? Quantas vezes tem lá nos evangelhos, Jesus estava orando, Jesus se recolheu, né? Jesus passou 40 dias em meditação no deserto, ou seja, continuamente Jesus estava alimentando a E a conexão necessidade. dele com Deus, né? Com o Pai. Né? E isso é um Isso. exemplo para a gente. Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, Tantos outros, tantos outros. que escreveu O Castelo Interior, né? Nos seus recolhimentos, nas suas meditações, para estabelecer a conexão com o eu superior. Porque o que ela fala e representava como sendo o castelo interior é a nossa essência. É o reino de Deus dentro de nós, né? É o Deus interior. E a gente só consegue buscar isso, né? Ou melhor, a gente consegue buscar isso tanto através do isolamento, né? Ou seja, da solidão, através da meditação, da reflexão, né? Dos estados não comuns de consciência, dos estados de êxtase, né? Mas Isso. também através da conexão com as outras pessoas, né? Das outras pessoas, ou seja, do contato com o outro, a gente vai se A gente percebendo. aprende com o outro, né? Porque o convite da vida, né, é para que a gente estabeleça essas conexões, né? É para que a gente saia do isolamento e a gente possa perceber o imenso condomínio que nós somos, estabelecendo um padrão de relação com os inúmeros habitantes do condomínio psíquico, as instâncias psíquicas que constituem a totalidade do nosso ser, para, através disso, a gente ir conquistando a integração entre essas diferentes instâncias e a gente vivencia o processo de individuação. Nós nos tornarmos unos, e unos com a gente, com Deus e com o outro. Né? Quando Jesus falou, eu e o Pai somos um, ele estava se referindo a isso. Quando Paulo de Tarso expressava que já não era ele quem vivia, mas o Cristo que vivia nele, né? Ele estava dizendo também isso. Eu e o Pai somos um, ou seja, que ele estabeleceu uma conexão profunda com o eu superior dele. E através dessa conexão com Deus, né? Com Cristo, com os espíritos superiores, né? É verdade. Que estão continuamente nos estimulando a reformulação para melhor, para que a gente consiga, né, vencer a nossa instância instintual, transformando-a naquilo que ela deve ser, né? No processo de integração com Deus, com a vida, com o todo. Né? E a gente Por só isso que Paulo, isso através das experiências. Por isso que Paulo de Tarso disse que a ascensão é solitária. Isso, né? Que Lindo, né? Lindo, mas difícil. Os místicos da Idade Média falavam a noite escura da alma. Né? Quando eles se referiam a esse trabalho interno, a essa jornada espiritual. Né? Porque há um momento nessa jornada, né, que você se sente só realmente, né? Quando você percebe que a responsabilidade é sua. Ou seja, intransferível.
transferível. A partir daí não É. dá mais para culpar nada nem ninguém, né? Não dá para dizer eu estou assim por causa disso, ou seja, isso é tarefa minha, eu estou assim porque eu ainda não me conheço. Eu estou assim porque eu preciso me perceber melhor. Eu estou assim, né? E aí eu vou me colocar disponível na aquisição, né, do Aham. galardão do aprendiz. Show. Do aprendiz, ou seja, aquele que se coloca disponível para o aprendizado. Perfeito. Luci estava falando aí da dualidade. Quando Paulo dizia, eu já eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Olha que conflito de consciência. Isso, né? É quando ele fala a respeito do espinho na carne. Ou É seja, lindo. que havia ainda repetições de De padrões que ele padrões. não mais desejava, mas que Isso. ele ainda os repetia, né? E por isso ele dizia: o mal que eu não desejo, continuo a realizá-lo. O bem que eu busco, né, ainda não consigo. Né? E era também decorrente da humildade dele, né, porque Paulo de Tarso ele tinha uma disciplina na vontade que o levou Determinada. à decisão, à determinação, né, com certeza absoluta do caminho que ele deveria trilhar. Né? Ponto. Então, Foco. foi um exemplo para todos nós, Paulo. Verdade. É É verdade. óbvio, é óbvio que a gente não precisa, digamos assim, fazer aquilo que ele fez. Não é? Sair por Chegar aí a tanto. né? A gente pode fazer isso na nossa vida, que é o trabalho interno de autopercepção, de autoconhecimento, né? De conexão conosco mesmos. E aí, tudo que a gente sente é importante, dentro do Isso. contexto daquilo que eu estava falando no início, né? Os alarmes que a vida nos proporcionou. Ou seja, se eu sinto uma dor física, isso é indicativo que algo está ocorrendo no meu organismo. Né? E pode ser indicativo de algo que esteja ocorrendo também no meu campo emocional. Se eu sinto uma dor psíquica, né, o que é que eu preciso fazer? Investigar, utilizando aquela dor como um portal para acessar o meu Isso. inconsciente. Agora, eu não vou conseguir fazer isso se eu não souber como e não tiver o treinamento. Eu vou me perder. Né? Porque é preciso eu desenvolver uma metodologia que me habilite, enquanto instância consciente, ego, a engendrar, né, essas viagens, a Excelente. empreender essas viagens no oceano do meu inconsciente. Né? Se eu for aprendendo, eu vou conseguir fazer isso cada vez mais com maior segurança e sem medo também, mas com espírito de aventura, que aí eu vou ter liberado a minha porção aventureira. Né? Porque isso é uma aventura, é a maior aventura, né? Tanto no sentido sozinho como nos relacionamentos. Né? Porque qual o objetivo principal dos relacionamentos? É descobrir a outra alma, para que, através dessa descoberta, eu me descubra também. Né? Mas eu só vou fazer isso se eu entender que o objetivo é esse, descobrir. Porque senão eu vou ficando cada vez mais aborrecido quando o outro me aponta aquilo que eu não quero ver. Né? E quem é que mais aponta? Quem mais convive com a gente, né? Porque Claro. percebe a gente melhor. Né? Gerardo, hoje eu fiz uma live profissional. E aí tinha algumas empresárias e uma delas ficou calada o tempo todo. E a gente começou, no final, insistindo para que cada uma se posicionasse. E aí ela resolveu falar. Ela ficou uma hora e meia, que a gente fez no Facebook, em silêncio.
Quando ela falou, foi para dizer assim: olhe, eu tô calada porque eu não gostaria de falar. Esse isolamento está acabando com o meu casamento. Eu e meu marido, a gente não se entende mais. E aí eu me ofereci para ela me procurar no privado para a gente conversar e eu ver como é que eu podia ajudá-la. E aí vem para aquilo que a gente já conversou e que você agora foi muito feliz nessa fala, agora final, falando sobre isso, né? Como está todo mundo, como a vida de todos nós é o piloto automático, sai, levanta, toma banho em cima da hora, toma café, sai para trabalhar. Chega, almoça, olhando para o relógio, porque tem que voltar. E a gente fica mais tempo fora de casa do que convivendo com nossos familiares. É, Agora, a gente está convivendo mais, e aí a gente está começando a reconhecer, porque a gente, quando conheceu, era um e agora é outro. isso. Isso aí é um desafio para os casais, para as famílias, que não é fácil. Não, Fala um não pouquinho, é um desafio, né? não É um é? desafio, porque é nesse contato mais próximo, mais frequente, que muita coisa da gente emerge, né? E aí Oh, precisa haver disponibilidade para perceber. Quando há disponibilidade dos dois, isso é muito bom, né? Porque há abertura também para se rever. Quando não há dos dois, há um só, né? E esse que consegue se perceber melhor está disponível, digamos assim, para atravessar aquela etapa buscando o aprendizado, pode ser que ainda a coisa funcione. Mas se não, fica difícil realmente. Né? fica muito Aí triste. o esforço é de um, mas não dos dois. Né? E aí Isso. eu estou falando isso porque, por exemplo, muitas vezes um dos dois diz assim, mas por que é que eu vou me trabalhar se ele ou ela não está interessado nisso? Eu vou fazer o esforço e aí não vai adiantar nada. Né? Mas não Não vai pode ser por aí, adiantar. né? Adianta sim, porque a Claro, própria pessoa vai claro. se beneficiar. Né? Vai se beneficiar. E isso vai ajudá-la, mesmo que a relação não prossiga, né? Porque ela pode acabar. Né? A Lúcia tá dizendo aí, sob tensão, o É, inconsciente se expressa sem censura. É verdade, né? É é verdade. verdade. Ou É seja, verdade. E aí é onde reina o perigo, né? ou, né, Ou não? a possibilidade de mais De aprendizado, de mais mais percepção. aprendizado, de reencontro. Isso. O problema não é a gente se aborrecer ou a gente ficar com raiva, é o que a gente faz com isso. Né? Isso, boa. Tem gente que tem mais facilidade de expressar, tem gente que tem menos. Né? Não importa, qualquer que seja a sua característica, é o que a gente faz com isso e a disponibilidade que a gente tem de tentar tanto se compreender como compreender o outro. Agora, a gente tem que ver se realmente, digamos assim, vale a pena. Né? Porque se o outro, né, seja ele quem for, está se mostrando, digamos assim, violento, incompreensível, aí talvez tenha que se repensar a relação. Né? Porque É ninguém aquilo vai. que a gente fala, né? Quem tem mais maturidade tem que chegar e conversar. E assim, ó, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É sentar e se expor, porque a gente tem medo de se colocar. A gente tem medo de se mostrar, não é? E é como Lúcia está falando, a gente não escuta. A gente nem escuta as nossas emoções, nem escuta o outro. Isso. Então, isso aí é muito sério nesse momento, porque veja, se você mora num apartamento de 50 metros quadrados ou de 200, não importa. Quanto menor, pior fica o ambiente para duas, três pessoas conviverem,
nesse momento em que a gente nem se suporta. Porque se eu não me suporto, eu não vou suportar o outro. É verdade, né? É verdade, é por aí. Né? E nesse período, muita coisa, digamos assim, está sendo diferente do comum. Né? Eu estava conversando um dia desse com um senhor de mais de 80 anos, e ele disse, Ah, eu tô deprimido, né? Porque eu olha costumava que coisa. sair, eu pegava o ônibus, ia para a cidade, todo sábado eu ia para o meu forró. Ele disse, está melhor do que eu. Tá me- E agora eu não estou podendo ir, né? E aí eu Olha conversei aí, com ele olha aí. que isso é transitório e que logo, logo ele vai poder ir para o forró. Mas enquanto ele não pode ir para o forró, que ele dançasse com o pessoal de casa. Não, você diz a ele que ele põe as lives dos artistas. A minha filha riu muito que domingo eu adoro o Diogo Nogueira, samba. E ele fazendo a live meu dia e eu dançando aqui na sala. Pois Aí é, depois, quando eu fui assistir Sérgio Reis e Renato Teixeira, aí eu sentei e viajei com aquelas músicas maravilhosas. Então, veja, a gente tem que ser feliz sozinha. A gente tem que buscar as alternativas que a gente dispõe, né? Não isso. adianta você querer o ontem, quando o ontem não volta. O É, hoje que eu tenho é isso, é né? verdade. E é esse hoje que eu vou ser feliz. É isso aí, Cristina. A gente precisa desenvolver a habilidade da gente gostar da companhia da gente. Né? Ou seja, a gente gostar de estar com a gente mesmo. É verdade, E aí é não vai verdade. ser problema nos momentos em que a gente está só. Né? Não vai ser um Isso. problema. Agora, Não, se a pessoa não tem essa habilidade, né, fica difícil. E aí é importante, por exemplo, se a família, alguém da família percebe que alguém não tem essa habilidade e que aí sofre com a solidão, de encontrar meios de fazer companhia. Nessa fase agora, é muito pelo WhatsApp, né? Pelas chamadas de telefone, de vídeo, de áudio, mas é muito importante, porque é aquele que é mais desenvolvido, né, que precisa ir em busca daqueles que estão sofrendo com a solidão. Né? Porque se deixar sozinho, aquilo vai aumentando e é campo fértil para a fermentação de pensamentos que não são saudáveis. é E a gente sabe verdade. que o final disso pode não ser bom, né? Pode não ser agradável e pode levar até a ideação suicida. Então a gente precisa entrar antes que isso ocorra. E aí é importante manter a conexão. Muito importante. Exatamente. Gerardo, essa menina é sabida, não é? Essa Lúcia, ela está sempre fazendo colocações aí maravilhosas, né? Então, Isso. veja, o É, bom, gente, não é? Nesse momento todo, é a gente tirar lições. Hoje a gente falou sobre valores em crise ou crise de valores, porque essa dualidade, ela é uma reflexão para a gente entender que o que eu não posso mudar, eu não posso voltar agora à minha vida que eu tinha. Isso é fato. Então eu não posso brigar com isso. Agora, no que eu tenho atual, como eu posso tornar melhor? Eu estou fazendo essas provocações com você porque tem feedbacks maravilhosos sobre a sua fala. O quanto você está ajudando as pessoas a repensarem, a modificarem, a se verem, a entender a importância de se autodescobrir, porque alguém colocou aqui, acho que foi Delma, eu gosto da minha companhia, a melhor companhia do mundo é a minha. Quando a gente chega no estágio desse, ótimo, mas a maioria coloca toda a sua felicidade, a sua alegria na mão do outro. E o outro, quem garante que o outro vai atender as suas expectativas?
Não é É verdade? verdade. É verdade, né? Aliás, se eu coloco na mão do outro, o outro nunca vai atender minha expectativa. Nunca. Porque a minha expectativa será sempre maior do que Diferente. aquilo que o outro pode me proporcionar. Isso. E o outro só vai me proporcionar aquilo que lhe é possível, assim como eu ao outro também, né? Independente do tipo de relacionamento que seja, amigo, filho, relacionamento amoroso, né? Relacionamento paterno. Então eu preciso aprender isso para que eu possa, né, estando bem comigo, estar bem com o outro. Senão a gente projeta no outro, né, as nossas fantasias, aquilo que a gente Isso. quer. Né? E o outro não está nem sabendo disso. Aí quando o outro Isso. faz algo, diz algo, sendo ele mesmo, aí vem uma decepção. Diz, meu Deus, eu não esperava isso do fulano ou da fulana. É claro, né? Tava criando ilusões, né? Isso. E se a gente tem consciência disso, né? Quando a gente se aborrece, a gente vai refletir onde é que tocou na gente, né? A gente pode dizer ao outro o que a gente quiser na hora, né? Mas a gente precisa depois parar e pensar, e refletir. Tocou aonde em mim, né? E aí eu lembro aquele ditado que diz: bateu, doeu, pega que é teu. Gostei. Né? Isso, Bateu, isso, doeu, pega que é teu. Aquilo que isso. reverbera com muita intensidade em mim é porque tocou em algo pré-existente. Eu vou juntar a dica de Lúcia com a dica, com a colocação da anterior. Ela disse que tem que deixar que a casca abra e você renasça, né? Resumindo. E a outra falou assim: eu não consigo gostar da minha companhia. Então, veja, amiga, você precisa olhar no espelho e listar tudo que você tem de bonito em você. Porque todos nós temos potenciais que a gente às vezes não enxerga, não é verdade, Gerardo? Nós É temos verdade. tanta coisa bonita, mas se eu perguntar para você, liste aí o que você tem de bacana, você tem dificuldade. Se eu disser, lista o que você tem de ruim, você vai escrever 500. A gente precisa ser menos negativo. A gente precisa olhar para a gente e não ter vergonha de ser feliz, como diz a música. Olhar e falar, eu sou inteligente, eu sou capaz, para eu ser feliz só depende de mim. Não é verdade? A gente precisa dessa injeção. Isso, E, não é, e ninguém vai fazer por você. Quem vai fazer por você é você mesmo. Como isso. O diz outro, Dona Joana de Ângeles, a escolha é tua, estar bem ou estar mal. Qual é a escolha que você faz? É com você. isso. É Eu só verdade. provoco. O outro pode contribuir, né? Isso. Mas, na essência, depende muito de mim. Porque, por exemplo, se eu estou num relacionamento é, desastroso, desagradável, que está me causando infelicidade, né? Eu não sou obrigado a permanecer naquele relacionamento se ele realmente não vale a pena. Não Eu é já tentei construtivo. tudo que é possível. Eu não Isso. sou obrigado. Né? Nada me obriga a permanecer. Eu posso sair. Agora, eu tenho que entender o que me levou a buscar aquele tipo de pessoa. Eu preciso também compreender o que é que fez Ótimo. com que eu permanecesse tanto tempo com aquele tipo de pessoa. Porque se eu não entender isso, eu corro um risco muito grande de repetir. Quantas Ou e pessoas que eu como? vi, E como? isso, quantas pessoas que eu já vi que estavam no segundo ou no terceiro casamento, olha que terceiro casamento já é, né, quase chegando perto da Elizabeth Taylor, né, que foram 6. Está na metade do caminho. Né? Porque E, duas já é para você desistir do terceiro, né? No segundo, pois já é. desiste. E Eu a desisti pessoa no chega e segundo. diz, é verdade, e a pessoa chega e diz, puxa, né? Parece que eu estou repetindo.
né? Como é que é possível isso? Né? O modo de Repete as crenças. é muito parecido com os dos dois anteriores. Claro, a pessoa não mudou. Não. Né? E se a pessoa não muda, o campo de atração é por alguém que funcione possibilitando a continuação do jogo. Né? Se você quer sair de verdade do jogo, não é necessariamente pela separação. É você aprendendo a se conhecer, se perceber e mudando os seus padrões. E aí você terá a possibilidade ou de renovar o seu relacionamento ou de encontrar alguém que funcione num padrão melhor, mais saudável, Isso. mais satisfatório. Né? Quando uma pessoa me diz... Eu lembro de uma garota, né? Uma mulher de seus quase 40 anos de idade, que ela dizia: eu já tive uns 6 a 8 relacionamentos, uns 3 que duraram um pouquinho mais de tempo, mas todos eram cafajestes. E aí Por que será? Por que será? É isso. Nessa história dessas repetições, que elemento estava sempre presente? Boa. Né? Eu disse, então, se você estava sempre presente e a história se repetia, eu acho que precisa desconfiar um pouquinho de você. O que é que tu estás fazendo? Né? Como é o teu campo, né? Que termina possibilitando o encontro com pessoas que funcionam de forma parecida e que não é saudável. Aí eu disse, se der um tempo agora, não arranje ninguém, né? Não arranje ninguém para você poder se conhecer. E aí ela passou um tempo em psicoterapia, né? E conseguiu se perceber um pouco mais. E aí começou o relacionamento com um oficial do BOP, né? A polícia um batalhão de policiamento ostensivo. E aí, com pouco tempo, ela se deu conta que era uma pessoa controladora, ciumenta, possessiva e violenta. Aí Caiu ela fora. acabou o relacionamento. Ou seja, não demorou nem 2 meses para isso. Ela acabou. Então, para enxergar, né? Ela estava mais saudável. Ela estava mais saudável. E aí conseguia ver e não repetir os padrões, né? Isso. Não repetiu. Né? Então, estava aprendendo e se colocando disponível para outro tipo de relacionamento. Né? Mais saudável. Mais saudável. Né? Então, a gente repete e se repete pelo fato da gente não se conhecer. A gente se colocando disponível para o aprendizado com humildade, a gente vai percebendo dentro das possibilidades da gente. Né? E a gente pode ir mudando dentro também do que nos é possível. Né? Porque se a gente começar a exigir mudar logo, mudar muito, a gente cria um estado de tensão que fecha a capacidade de autopercepção. Exatamente. Não é por aí. Né? E aí, ponto... Sim, eu ia perguntar só se tinha alguma pergunta, que a gente já está caminhando para 2 horas. Então, vamos... Então, vamos concluir, né? Senão o pessoal vai dormir. Se tem alguma... Mais colocações. Estão dizendo que essa live está show. Que mais? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso. Isso. É verdade. Encarnamos para iluminar a sombra. Né? Você está vendo aí? Está vendo aí melhor do que eu? Encarnamos para iluminar a sombra. Ah, né? sim. Falando de abrir mão, né? do controle. Márcia está dizendo que a gente não é para ir embora, não. Gerardo, ontem, a gente na live com o psicólogo lá de Brasília, ele colocou uma coisa que eu achei muito interessante.
Ele eu disse assisti que... uma boa parte. Você assistiu uma boa parte? Quando ele disse que aos 16 anos, e até os 16 anos ele era porra louca, como a gente costuma dizer. E aí, quando passou no vestibular, que queria medicina, você escutou essa? Escutei. Ele escutou, não foi? E aí ele focou na psicologia, se dedicou e todo mundo censurava. Só que ele tinha um foco. E ele seguiu esse foco. É isso que eu estou querendo trazer aqui para a gente fechar com isso, porque eu acho muito interessante na fala de algumas pessoas aí, quando você tem foco, você alcança tudo o que você quer. Então você supera as mudanças, você melhora gradativamente, porque você se permite aquela história. Se conscientiza, são os 3 pontos. Se conscientiza, experiencia, e se não quiser aprender, vai aprender pela dor. Então, essa dor acaba forçando cada um de nós a nos encontrar, né? Isso. Porque ninguém na história que a gente conhece, bíblica pelo menos, ninguém chegou à ascensão que não passasse por dificuldades, que não passasse pelas dores que você construiu e que você buscou. Então a gente tem que ter essa consciência para suplantar tudo isso. Então é com você agora o final, o grande finale. Uma coisa muito importante, né, é a gente poder perceber que a vida ela está continuamente nos convidando para a gente ser feliz, né? Agora, por que é que muitas vezes a gente sai desse caminho da felicidade? Porque a gente passa a exigir da vida, né, coisas que estão fora, digamos, do âmbito daquilo que é o nosso processo de aprendizado. Então, a gente conseguindo perceber, conseguindo aprender a abdicar, conseguindo perceber os controles ilusórios e a gente aprendendo a abdicar desses controles ilusórios, a gente vai conseguir viver muito melhor. Porque o que a vida quer de nós é que aprendamos, né, para que a gente possa viver com mais leveza, com suavidade, né? A gente aprendendo com as experiências. Olha quanta coisa a gente está aprendendo, né? É verdade. A gente está tendo que ficar, por exemplo, quem é profissional liberal, né, está há um bom tempo sem receber dinheiro. Né? Obrigada, Lúcia. Já sou fã dela. Sem receber dinheiro. Então, a gente está aprendendo, né, a lidar com isso também, confiando em Deus, né? E entendendo que a gente confiar não é Ele fazer o que a gente quer, aquilo que a gente deseja, né? Mas é a presença dele na nossa vida continuamente, nos dando forças para que a gente prossiga a jornada de aprendizado, né? Verdade. Certamente que a gente vai viver muito melhor. Porque eu acredito firmemente. Esse é o convite que a gente nos formula. E tudo aquilo que faz parte do nosso viver está dentro desse objetivo, para que a gente aprenda, a gente possa se modificar para melhor e a gente vai estabelecendo uma conexão com a nossa essência muito mais profunda. E, obviamente, uma conexão melhor com o outro, com Deus. E a gente vai estar realizando aquilo que Jesus também nos convidou. Amar ao próximo como a si mesmo. Né? Ou seja, esse é o aprendizado. Né? Leve o tempo que levar, exija o esforço que for necessário, mas a gente está aprendendo e a gente chegará lá. Né? Então, é confiar na vida. É verdade. Tudo que ela coloca no nosso caminho é para que a gente aprenda, se aperfeiçoe, a gente evolua. Então, muito obrigado, Cristina, pelo convite. Obrigado meu querido. A todos que você é convidado eterno. Eu sinto muito e quero uma com um casal sobre mediunidade. A gente vai marcar, viu?
Isso, porque eu vamos lá. assisti uma de vocês que eu adorei. E aquela história que a gente já sabe, né? Que o autoconhecimento é a compreensão de nós mesmos e dos nossos sentimentos. Quem ganha com isso somos nós. Isso, Gerardo, meu amigo, deixa eu lhe fazer um outro convite. Como diga. nós conseguimos agora, na campanha, quero pedir a vocês todos que estão aqui para ir lá no YouTube e se inscrever no canal Nosso Lar Espírita. Eu já fiz. Eu sei que você fez. Como a Isso. gente conseguiu bater os 1.000, mas eu estou precisando ir além. Porque teve um dia que baixou mais de 50. Eu fiquei preocupada. Eu estou receosa. Eu quero que ele aumente para evitar isso. Não sei o que foi. Aí terça-feira, eu estou convidando todos os palestrantes da semana, com o presidente da Federação Espírita daqui, Éden, para a gente fazer. Olha aí minha sobrinha entrando, Camila, meu sobrinho de Brasília já entrou e saiu. Veja, terça-feira, às 20 horas, a gente vai fazer uma live sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É mesmo? É Eita, mesmo? Cristina, terça-feira eu tenho uma reunião. Ah, que Eu pena. não Mas posso falar. a gente vai marcar no YouTube, que a gente não tem tanta limitação de tempo, para a gente, você e Lúcia, para a gente fazer um bate-papo assim, tipo esse, bem bacana. Porque eu Ok, acho que terei o prazer. você tem tanta vivência, você traz de uma forma tão prática que ajuda as pessoas aqui, com certeza, todo mundo que está aqui vai sair mais reflexivo, vai sair mais fortalecido. E é essa a proposta da gente. Todos esses temas e cada palestrante, a gente viu o perfil para quê? Para agregar a todo mundo que está em recolhimento. Então, assim, fantástico, de uma grandiosidade. Eu é que parabenizo você. Vou sentir sua falta terça-feira, mas compreendo. Beijo no coração de cada um que está aqui. E você já mora no meu coração, né? Sem pedir licença, né? Porque a gente reencontra, né? As almas amigas e Lúcia, eu só quero chamar de Lucy. Só pela live que eu assisti de vocês sobre mediunidade, eu já passei a conhecer a cabeça dela e a gostar dos posicionamentos dela. Beijo para você também, minha amiga. Então, assim, é bacana, bacana. E vamos ter encontros ao vivo e a cores no futuro, se Deus quiser. Isso, E será um Ele quer, prazer, Cristina. Um não prazer. é? Tudo bom para você, para a sua Ai, família, para todos obrigada. que estão assistindo. Vamos atravessar esse período, né, aproveitando para aprender cada vez mais. Isso, é verdade. E Um que grande abraço. saiamos todos mais fortalecidos e mais E conscientes do nosso papel nesse planeta, que é isso que a gente precisa compreender, né? Você é se verdade. incomoda de fazer a prece final em vibração pelo planeta? Por Não, me favor? incomoda não. Vamos aproveitar e vamos fazer uma visualização, tá certo? Todos Oh, nós, boa! como Adorei, crianças, amei. né? Então, quem estiver assistindo, né, quem veio até aqui com a gente, feche os olhos para poder deixar o campo, a tela da imaginação livre, deixe a respiração bem pausada e, como todos somos cristãos, né, imagine Jesus do seu jeito, como você tem na sua mente a figura de Jesus. Imagine o próximo a você. Imagine-o sorrindo, os olhos brilhando, ele olhando para você. E imagine que de Jesus pulsa uma energia luminosa, plena de paz, de amor e serenidade, que envolve você,
e você deseja compartilhar essa luz que emana de Jesus com toda a sua família, com todos os seus amigos, com todos aqueles que você conhece, com o seu estado, com o Brasil, e desejando que se espalhe para todo o planeta, imaginando a luz de Jesus envolvendo o planeta, num abraço luminoso, pleno de paz, de amor, de serenidade, confiando em Jesus, que tudo o que acontece é para o nosso proveito, para o nosso aperfeiçoamento, para que possamos mudar para melhor, como pessoa e como humanidade. Muita paz para todos nós. Jesus nos abençoe. Terminou na hora. Vou encerrar, senão cair, eu perco. Beleza. Tchau. Um abraço grande a todos. Jesus abençoe a todos nós. Muita paz e obrigada.